Abra a palavra do Senhor, então, junto comigo. Evangelho de João, mais uma vez. Estamos já em uma série de reflexões no Evangelho de João. Deus tem nos guiado por este Evangelho. Capítulo 4, texto conhecidíssimo. Todos nós, ou boa parte de nós, brasileiros, temos como um alimento base o arroz com feijão. Não é assim? Não é? Mas o que muda é o quê? O tempero, não é? A palavra de Deus é a mesma, mas o que muda é a revelação do Espírito Santo para nós. Amém? João, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o seu marido. E isso disseste com verdade. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 31, aliás, verso 39.
Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é porque disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. E o Senhor, ó Deus, tem compromisso, Deus, com a Tua palavra. Nesta noite, Deus, pela revelação do Teu Santo Espírito, e, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor Deus venha me usar, Pai, como um canal de bênção, Senhor, na vida, meu Deus, dos meus irmãos e de todos aqueles agora, Senhor, que nos assistem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite. O nosso coração, Senhor, está sensível à Tua voz. O Espírito Santo nos mostra, nos direciona, nos ilumina, Senhor. Queremos, Pai amado, ser melhores do que ontem, Senhor. Queremos, Deus, aprender com a Tua palavra, Senhor. Venha nos ensinar, Deus, no nome de Jesus. Amém? Texto conhecidíssimo, não é mesmo? Nós já lemos, relemos, refletimos. Na semana passada, nós falamos sobre Jesus como um especialista de transformação ou em transformação. Foi o texto que nós meditamos, refletimos na semana passada. Hoje, nós estamos aqui lendo esse texto de João, capítulo 4, não é? Nos versículos 1, lemos até o 30 e depois saltamos do 39 ao 42 para que a gente possa ganhar tempo. Jesus, irmãos, aqui no versículo de número 4 diz assim, 3 diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus estava em viagem. Ele saía de um lugar e tinha como destino um outro lugar, mas no meio do caminho ele para. No meio do caminho, não é? Ele para ali para poder realizar algo. Não sei se os irmãos sabem, eu já ensinei aqui algumas vezes, é só para a gente recordar, não é? Aquele caminho que Jesus passou era um caminho, entre aspas, aí, proibido para os judeus. Porque os judeus e os samaritanos, eles, não é, realmente, eles não tinham uma boa convivência. E ali, não é, Jesus resolve justamente passar no meio daquele território a qual as pessoas, elas não conviviam bem com os judeus. Para vocês terem uma ideia, essa convivência ela era tão assim acirrada que quando Neemias estava construindo o muro, ou reconstruindo os muros da cidade, ali se levanta um homem chamado Tobias, e aquele Tobias, ele tenta de todas as formas impedir com que Neemias reconstruísse o muro, e aquele homem era samaritano. Em um outro momento, dentro da cultura, se um judeu ele encontrasse com um samaritano no meio do caminho, ele cuspia de lado, como se estivesse dizendo: olha, não é? Esse povo ele não é merecedor de estar aqui no mesmo lugar que eu. Então era uma disputa, era uma divergência muito grande entre judeus e samaritanos. E aqui, irmãos, nós vemos, no meio do caminho Jesus para. E ele se encontra com aquela mulher. E a partir daquele momento, a partir daquele encontro, a vida daquela mulher não é mais a mesma. Você já teve encontro com Jesus? Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Não é? Depois que esse encontro com Jesus aconteceu, a vida continua da mesma forma ou houveram algumas mudanças? Aqui nesse texto, irmãos, nós vamos acompanhando, vamos lendo e acompanhando, Jesus estava cansado da viagem, era por volta do meio-dia, diz aqui o texto sagrado no versículo 6, e aquela mulher, ela foi justamente buscar água naquele horário que o sol estava mais intenso, Hoje estava fresquinho durante o dia, não estava? Ontem também, Imagina ao sol do meio-dia, alguém colocar um cântaro, um vaso nas costas e caminhar durante aí um trecho, um período, e depois estar indo ali para poder buscar água, enche o cântaro de água, coloca aquele cântaro novamente ali nas costas e volta novamente para casa. Por que ela buscava água justamente ao meio-dia? Já parou para poder pensar? Por que aquela mulher ela ia buscar água justamente ao meio-dia?
Porque ela, né, como diz aqui o texto, o Senhor fala, olha, esse marido que você tem agora não é o seu marido. Ela não tinha uma conduta correta. Ela não tinha uma conduta, né, que era uma conduta séria. Ela tinha e já havia tido vários maridos. E ela ia justamente buscar água ali ao meio-dia, porque era um horário que as outras mulheres não estavam no poço a buscar água. Então ela ia justamente naquele lugar e naquela hora ali, para não se encontrar com as outras mulheres, para talvez não ser, ali motivo de, assim, às vezes, alguns comentários negativos. Então, por isso que ela ia justamente naquele lugar, naquela hora, e foi naquele lugar e naquela hora que Jesus foi ali para se encontrar com ela. E ali eles começam um diálogo. E ela pergunta para o Senhor, Senhor, como que você está falando comigo? Se nós trouxermos essa fala, para a nossa linguagem de hoje, é como se aquela mulher falasse para Jesus assim, ô moço, você está doido? Como é que você está falando comigo, moço? Eu nem te conheço. Você é judeu. Eu sou samaritana. Como é que você está se dirigindo à minha pessoa? Será que você não sabe, que os judeus e samaritanos eles não convivem bem? E ali, através daquela conversa, através daquele diálogo, o milagre de Deus começa a acontecer. A transformação começa a acontecer. Quando nós viemos à igreja, irmãos, quando nós oramos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, existe um diálogo entre nós e Deus. Amém? Você falou com Jesus hoje já? Você já falou com Deus hoje? Já ou não? Ou você deixou o Senhor esperando? Todos os dias diz a palavra do Senhor que o Senhor Deus ele ia ali no Éden para se encontrar com Adão e com Eva, na viração do dia. E todos os dias o Senhor espera se encontrar comigo e com você. Não deixa Deus esperando, não. Todos os dias, Nem que seja um pouquinho, fala com Deus. Pastor, mas Deus não está falando comigo, eu estou falando com Deus, e Deus não fala comigo. Olha, Ele fala sim, é só você abrir a Bíblia. É só abrir a Bíblia. Abra a Bíblia e leia um versículo, e espere um pouquinho. Espere um pouquinho para que Deus fale. Não é daquela forma, Lê um versículo, fecha a Bíblia e vai embora. Não. Fala com Deus, fala, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, estou com saudade. Eu quero ouvir, Senhor, os teus ensinos, eu quero ouvir, ó Deus amado, quais são os sonhos, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida. E você vai falar com Deus. E depois, quando abrir a Bíblia Sagrada, quando abrir as Sagradas Escrituras, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olha, nós estamos falando isso já há alguns dias, Desde que começou o ano. Se nós queremos um ano diferente, nós temos que ter atitudes diferentes. Começa um propósito de leitura das Sagradas Escrituras. Começa um propósito de leitura da Bíblia Sagrada. Amanhã, dia 1º, nós teremos aqui a nossa aula inaugural da Escola Bíblica, aqui no templo, Respeitando todo o distanciamento. Você é nosso convidado. Venha participar. Traga a sua Bíblia, traga aí uma forma de estar anotando, traga uma agenda, um caderno para você anotar. Será 1h, 60 minutos de instrução dentro das Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza, que serão momentos abençoadores. Então, olha, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos avançar um pouco mais aqui nas Sagradas Escrituras? Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é este que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora olha o verso 11, o que a mulher responde? Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem água, como que o Senhor vai me dar dessa água? Eu não sei se os irmãos se recordam, se a igreja se recorda, muitas vezes, Jesus fala muitas coisas, e as pessoas não entendem. Lembra lá, quando nós meditamos sobre Jesus e Nicodemos? Jesus falava com ele de algo mais profundo e ele estava nadando na superfície.
Muitas vezes Jesus falou com os discípulos algumas coisas e eles não entenderam nada. E aqui com essa mulher não deixa de ser diferente. Jesus está falando para ela sobre salvação, sobre vida eterna, sobre morar no céu, sobre redenção, e ela está pensando simplesmente na sua vida cotidiana. No ir todos os dias à beira do poço, durante o meio-dia, ou no horário do meio-dia, buscar água ali, tirar água naquele poço, pegar a água, levar para casa, mas Jesus estava falando sobre algo mais. Igreja do Senhor, Deus tem sempre algo mais para cada um de nós. Deus quer nos levar a coisas sobrenaturais. Deus quer nos levar a revelações incríveis da sua palavra. Deus quer nos levar, irmãos, a coisas que Ele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É nesse lugar de intimidade que Deus quer nos conduzir. Mas para isso nós precisamos, falar com Ele e esperar Ele nos falar. Não sei se você já conversou com alguém, às vezes até mesmo pelas redes sociais, e você conversa com alguém e de repente a pessoa te deixa no vácuo. Ou você faz uma pergunta e não recebe nenhuma resposta. Já aconteceu isso com você? Às vezes as pessoas fazem assim com Deus. Elas falam com Deus, elas oram, e quando Deus está para responder, ela fala: nossa, estou atrasado, tenho que ir trabalhar. Meu Deus, estou atrasado, tenho que ir ali. Meu Deus, tenho que fazer tal coisa. Ó Deus, só vai falando comigo pelo caminho aí. E Deus quer sim nos falar. Mas nós precisamos dar um tempinho para que Ele fale. Nós mineiros, às vezes temos o costume de não nos abrirmos com tanta facilidade quando nós não conhecemos alguém. Não é assim? O jeitinho mineiro, não é? Que a gente vai se abrindo aos poucos. Mineiro é meio ressabiado, não é? Fica meio assustado com algumas coisas. E só depois de um tempo de amizade, só depois de um tempo de conversa, é que a gente começa ali a se abrir com um pouco mais de facilidade. Jesus quer que a gente espere, para que Ele possa nos levar a uma intimidade maior. Por isso a importância de tirar um tempo para falar com Deus, mas um tempo assim de qualidade. Um tempo a qual nós possamos dar realmente atenção ao Senhor. Eu sei que está todo mundo dizendo a mesma coisa, olha, o dia está corrido, nossa, amanhã já é segunda-feira de novo, parece que foi ontem, meu Deus, já está terminando o mês de janeiro, o ano começou outro dia mesmo, mas a palavra de Deus nos fala sobre isso, que o Senhor está remindo o tempo por causa de nós, dos eleitos. O Senhor está, remindo o tempo para que a gente não se perca. Porque as provações, elas são tão grandes, que se o tempo corresse no seu percurso normal, muitos daqueles que foram salvos se perderiam. Então não se assuste do tempo não estar passando rápido, não. Isso já está na Bíblia há muito tempo. Agora aqui essa mulher, Jesus quer levar essa mulher a um outro nível. E é isso que Deus tem para mim e para você. Jesus quer te levar a um outro nível de relacionamento. Jesus quer nos levar a um outro nível, igreja. Amém? Você está entendendo? Está comigo aqui? Glória a Deus. Vamos um pouco mais à frente. Verso 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí no verso de número 15, a mulher já diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos fazer uma comparação aqui com o versículo de número 9. Aqui no versículo 15, a mulher, ela chama Jesus de Senhor, mas no versículo 9 ela fala: olha, então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Veja, o tratamento que a mulher faz com relação ao Senhor. No versículo 9, ela fala: olha, como você, sendo judeu, me pede de beber?
E já no versículo 15, ela chama aquele homem de Senhor. Ela começa a entender diante de quem ela estava. Uma pergunta para todos nós. Nós sabemos quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Talvez você está pensando, o meu Salvador. Mas, além de Salvador, quem é Jesus? O que Jesus representa para você? O que Jesus representa, não é, dentro do seu ciclo de relacionamentos? Quem é Jesus? Qual é o nível de intimidade que nós temos com o Senhor? Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Se nós, irmãos, voltarmos um pouquinho nos textos que nós vimos na semana passada, olha, em Lucas capítulo 7, né, conta a história de uma mulher chamada, na verdade não tem o nome dela, é a viúva de Naim. E ali, quando o cortejo fúnebre estava caminhando, Jesus ele para aquele cortejo e ele ressuscita o filho único daquela mulher. E talvez a gente, sem conhecer um pouquinho da cultura, a gente olha para esse texto e fala, olha, um grande milagre, era o filho único daquela mulher, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, a mulher era viúva, não é? E a gente fica condoído da situação, mas a gente olhando um pouquinho mais para a cultura, a gente vai entender que aquela situação era uma situação de miséria para aquela mulher. Por quê? Porque o marido havia morrido, e o único filho era aquele que deveria cuidar, de manter a mulher. Só que aquele filho havia morrido também. E alguns estudiosos dizem que ela não tinha parente nenhum. Então a morte daquele filho significava para ela uma miséria absoluta, ou teria até mesmo, não é, que entrar a fazer algumas coisas que seriam talvez contra a sua própria vontade. Mas para quê? Para sobreviver. E a Bíblia Sagrada também não nos fala, mas eu penso que talvez aquela mulher, durante a noite, ela ficou ali a chorar, ficou ali a clamar, até a pensar que Deus, por um acaso, havia esquecido dela. E Jesus, ele para ali aquele cortejo fúnebre, ele ressuscita aquele moço, e aquele milagre, ele faz com que aquela mulher novamente tenha uma esperança de vida. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ele nos dá uma nova esperança de vida. E eu quero te dizer nessa noite que há esperança, meu irmão. Há esperança para você, para a sua casa, para a sua família. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas como nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, o Senhor continua sendo bom e há esperança. Ele conhece a nossa caminhada, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas dúvidas, Ele sabe aquilo que está se passando agora dentro do coração de cada um. Nós vimos Jesus, ele parando também para ouvir o cego de Jericó, quando ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus para. Ele para e realiza um milagre na vida daquele homem, e ele volta a enxergar. E Jesus parou por quê? Para transformar a vida daquele homem. Jesus para ali em Samaria para transformar a vida daquela mulher. Jesus para ali, aquele cortejo fúnebre, para transformar a vida daquela viúva. O bom samaritano, perfigurando ao Senhor Jesus, também para poder socorrer aquele homem que havia sido assaltado. Então eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, Ele para. Ele para transformar realidades, Ele para transformar vidas, Ele para transformar a minha vida e a sua vida. No livro de Atos, no capítulo de número 7, Atos 7, vamos abrir? Deixa marcadinho aí na sua Bíblia. Atos capítulo 7. Nós temos aí a morte de um diácono. Atos 7. Estevão. Atos 7,
versículo de número 55. Atos 7:55 diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua destra, ou à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Como que estava aí Jesus, irmãos? Ele estava de pé. Mas a palavra do Senhor não fala que o Senhor está assentado à direita de Deus Pai. Por que Jesus está em pé? Porque Ele está pronto a agir. Jesus estava ali pronto a salvar. Jesus estava ali pronto a socorrer. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a mudar a nossa história, Ele está pronto a transformar a nossa realidade, assim como Ele fez nesses todos esses textos que eu citei, e também aqui em João capítulo 4, na vida dessa mulher. Jesus quer transformar a sua realidade, Ele quer transformar a sua vida. Aqui nesse texto que nós lemos de João capítulo 4, irmãos, olha, aquela mulher, ela fica tocada com a presença ali de Deus na sua vida. Ela fala: Senhor, vejo que Tu és profeta, vejo que Tu és um homem de Deus, porque só alguém que é de Deus pode falar essas coisas. Ela nunca havia visto Jesus, e ali naquele momento, a vida daquela mulher, ela não é mais a mesma. Acontece ali, irmãos, né, um chamado de Deus para aquela mulher. Vamos ver. Olha aí. Passa comigo aí. Versículo de número 28. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja, aquela mulher, ela deixa o cântaro e ela corre para a cidade. Quando ela deixa o cântaro ali, igreja, ela está deixando, não é, a sua vontade, a sua vida, o seu passado. E ela entra em um outro caminho. Ela entra e começa a caminhar dentro de uma outra história. É isso que Deus tem para nós. Olha, é tempo de nós deixarmos o nosso passado para trás. Tem gente que fica carregando as dores do passado, não é? Parecendo o Papai Noel carregando aquele saco. Vai juntando ali tudo enquanto é coisa ruim. Vai juntando ali as dores, as amarguras, vai juntando as decepções, vai juntando todos os sofrimentos, coloca aquilo nas costas e carrega aquilo a vida inteira. É tempo, meu irmão, de você deixar isso para trás. Deixa tudo que te fez sofrer, deixa toda a amargura, toda a decepção, deixa tudo isso para trás. Aquela mulher largou aquele cântaro ali e falou: não quero mais essa vida. Esse negócio de vir aqui buscar água ao meio-dia, não é para ser alvo de crítica, para ser alvo de chacota, para ser alvo, não é, de intriga, eu não quero mais isso para a minha vida. Ela corre na cidade. E ela leva para o povo daquela cidade que outrora, igreja, falava mal dela, fofocava a respeito dela, fazia intriga talvez com o seu nome. Talvez na hora que ela chega na cidade, a Bíblia não fala, e ela começa a falar: olha, achei um homem que está falando tudo a meu respeito. Talvez alguma língua do inferno começou a falar: mas falar a seu respeito não é difícil não. Para tentar desanimá-la. A Bíblia não fala isso, né, irmãos? Eu estou aqui fazendo uma ilustração. Mas olha, quando nós resolvemos deixar de lado tudo aquilo que nos prende ao passado, tudo aquilo que nos faz sofrer, ô igreja, pode se levantar pessoas. Pode se levantar pessoas para tentar nos impedir, para tentar fazer com que a gente pare, para tentar fazer com que a gente fique olhando para trás e volte e tenha até o desejo de voltar e pegar o cântaro novamente e voltar para aquela vida, não é, de tristeza, de dor e de angústia.
aquela vida de decepção. Olha, se Deus está te mandando largar esse cântaro, larga ele, deixa ele para lá, e entra numa história nova com Deus, entra, não é, numa nova caminhada com Deus. Deus tem algo novo para todos nós, todos os dias. Aquela mulher, ela leva ali aquela palavra, e o que acontece aí no versículo de número 39 diz aí, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Irmãos, o que nos faz crer em Jesus é a sua palavra. Por isso a importância de lermos a sua palavra, de conhecermos a sua palavra. Você já encontrou Jesus nas Sagradas Escrituras? Já encontrou? Olha, o ano está começando, compra uma Bíblia nova para você. Os casais que aqui estão, olha, compra uma Bíblia de estudo. O marido compra uma numa versão, a esposa compra outra numa outra versão. Estuda as Sagradas Escrituras. A última vez que eu contei, eu tinha 20 Bíblias. Por quê? Porque na hora que eu vou estudar, eu coloco as versões assim. Quando eu tenho dúvida em alguma coisa, eu abro elas ali. Às vezes fica até difícil de abrir todas. Sabe? Invista na sua vida espiritual. Invista no seu relacionamento com Deus. O ano passado, você comprou ou ganhou alguma roupa nova? Alguém comprou, ganhou? Um sapato novo? Você comprou uma Bíblia nova? Compra uma Bíblia nova. Compra. Olha, nós temos, né, pastor Anderson, algumas editoras que têm preços muito bons. Você compra lá, divide no cartão se você quiser. Faça um investimento na sua vida espiritual. Aprenda as Sagradas Escrituras. Tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa ruim também. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos mostre, não é? Qual que é o alimento bom, qual que é o alimento ruim. Porque tem muita heresia, muita coisa que não é, mas nós temos o Espírito Santo. Essa mulher aqui, olha, ela recebeu do Senhor Jesus, e ela chega naquela cidade testemunhando daquilo que Deus havia feito na vida dela. Ela foi um testemunho no meio das pessoas a qual ela conhecia. A vida dela deixou de ser aquela vida errada. E ela se transformou aqui, não é? Em uma pessoa ganhadora de almas para o reino de Deus. Com o seu testemunho, Deus pode transformar a vida de alguém. Pastor, eu não sou eloquente, eu não sei o falar, não é? Olha, Moisés era gago também. E ele começa a dar um tanto de desculpas para Deus, e Deus então levanta Arão. Se você não conseguir, Deus vai levantar um Arão para colocar do seu lado. Mas se Deus souber que você consegue, Ele não vai levantar ninguém não. Ele vai falar com você, é você mesmo que tem que fazer. É você mesmo que tem que ir lá. É você mesmo que tem que abrir os seus lábios e falar. Fale do amor de Deus para as pessoas, igreja. Fale daquilo que Jesus já fez na sua vida. Fale daquilo que Jesus, olha, transformou nos seus relacionamentos. Seja um agente de transformação. Jesus aqui, ele passa naquele lugar, ele para ali 2 dias e uma cidade inteira, ela é transformada. Porque Jesus resolveu parar, porque Jesus resolveu enfrentar ali as críticas, as adversidades e passar por aquele lugar a qual as pessoas não olhavam com bons olhos. Talvez, irmãos, nós possamos ir a algum lugar que Deus, né, vai nos enviar. E às vezes, nesse lugar, pode haver pessoas que vão nos olhar com um olhar ruim. Nossa, me vem aquele crente chato. Nossa, não é? Mas Deus quer que a gente faça a diferença ali. A palavra do Senhor nos fala que nós somos a luz do mundo. A luz.
E a luz, ela resplandece, nas trevas. Ela faz diferença nas trevas. Olha, uma luz aqui na igreja acesa, não é? E a gente pegar uma lâmpada aqui e apagar ela agora com esse tantão de luz acesa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se tivesse tudo em trevas e a gente acendesse apenas uma lâmpada, ela faria a diferença. E é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente faça a diferença no meio das trevas, onde existe escuridão, onde o pecado está imperando. É ali que nós precisamos agir. Revestidos com a armadura de Deus, revestidos com o poder do Espírito Santo, direcionados por Deus, tendo nos nossos lábios a palavra da verdade, a palavra que transforma, que gera vidas. E em determinado momento aqui desse texto, os discípulos chegam com o pão, chegam com o alimento. Olha aí, no versículo 34. Versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que é a comida de Jesus? Fazer a vontade daquele que o enviou. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que aquilo que nos sustenta é obedecer ao nosso Deus. É isso que nos sustenta. Não é o arroz, o feijão, a carne, o ovo, não é nada disso. O que nos sustenta é fazer a vontade do nosso Deus. Jesus falava de algo mais profundo, e os discípulos estavam pensando em pão, em vinho, em carne, em qualquer outro tipo de alimento. Mas Jesus estava falando do alimento espiritual, o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes, o que nos mantém conectados com o Senhor, é obedecer ao nosso Deus, é fazer a vontade daquele que nos enviou. Há dias atrás, no ano passado, nós estudamos um pouco aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 1, que a vida fora da vontade de Deus é uma vida fútil, é uma vida sem sentido. Vamos viver uma vida com sentido. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Olha, eu não sei se, talvez na sua vida, Jesus já parou para poder te socorrer, para mudar a sua história, para mudar a sua maneira de enxergar as situações, de enxergar a si mesmo. Eu não sei. Jesus parou para socorrer tantas pessoas. E olha, ali na vida de Estevão, ele até se coloca de pé, pronto para agir, pronto para ouvir o clamor daquele diácono, daquele servo que estava ali passando por uma situação difícil. Eu quero te dizer nessa noite, que se for necessário, Jesus se coloca de pé para te socorrer. Se for necessário, Ele Ele envia os seus servos, para que eles possam parar tudo que estão fazendo para te socorrer. Não precisa a gente ficar correndo daqui para ali, dali para cá. Aquilo que Deus tem para falar conosco, Ele envia ali os seus servos. Ele envia ali aqueles que são seus, que estão sintonizados com a voz do Espírito Santo. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus quer te dar uma nova história, Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer mudar os seus relacionamentos. Aquela mulher era mal vista naquela cidade, mas eu creio que aqui, pelo poder que havia sobre a vida dela, quando ela chegou ali falando do Senhor Jesus, aquelas pessoas daquela cidade já não viam aquela mulher mais daquela forma, porque ela teve um encontro com Jesus ali, naquele poço. Ela estava na sua vida cotidiana, e ali Jesus foi se encontrar com ela, e a vida dela foi transformada. Olha, eu quero te dizer que na sua caminhada cotidiana, o Senhor Jesus, Ele fala com você.
Ele fala. Talvez você está falando muitas coisas para Deus, com muitas dúvidas, com muitos medos, muitas aflições. Tira um tempinho para ouvir a voz de Deus. Tira um tempinho para poder crescer no conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos crescer em tantas áreas. Isso não tem nada de ruim, às vezes, dependendo da área, dependendo da situação. Mas crescer no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras, crescer no relacionamento com Deus. Essa mulher aqui, ela teve a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para levar salvação em muitas famílias, nas famílias até mesmo daqueles que falaram mal dela, que zombaram dela. Talvez aqueles que estão zombando de você hoje, zombando da sua fé, zombando da sua perseverança, Deus vai te usar para levar uma palavra de esperança para essas pessoas. Oh Deus maravilhoso, toma a tua igreja, Senhor, que se reúne nesta noite, Senhor, não apenas aqui presencialmente, Senhor, mas aqueles que estão em casa agora, aqueles, Senhor, que estão aflitos, aqueles que, ó Deus amado, estão desesperançosos, Pai, aqueles que estão até mesmo perdendo a esperança, Pai amado, e a fé no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma, Deus amado, estas pessoas nas tuas mãos. Toma estas vidas agora nas tuas mãos, Senhor. Alcança, Senhor, estes corações, corações aflitos, Senhor, corações doentes, Senhor, corações amargurados, Senhor. Talvez aquela mulher vivia uma vida de amargura, Deus amado, por ser caluniada, por ser zombada, meu Deus. Ó Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que têm sido alvos, Senhor, de zombarias, de afrontas. Usa o Senhor como uma voz profética, Senhor, nesta geração. Usa o Senhor para levar uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, meu Deus, na vida daqueles, Senhor, que estão, Senhor, sendo, meu Deus, ó Pai, uma pedra no sapato. Transforma, Senhor, essa adversidade, ó Deus, em bênçãos. Transforma, Deus Todo-Poderoso. Transforma, Senhor. O Senhor transformou a vida daquela mulher, Senhor. O Senhor transformou, meu Deus, a vida da viúva de Naim. O Senhor transformou, meu Deus, oh meu Pai Todo-Poderoso, a vida do cego de Jericó. Deus Todo-Poderoso, o Senhor continua transformando vidas, o Senhor continua transformando histórias, o Senhor continua, oh meu Deus, um especialista em transformações. Deus transforma, meu Deus amado, a vida de todo aquele, Senhor, que... Transforma, Senhor, transforma a vida, Pai amado, em nome de Jesus, daqueles que agora estão exercendo fé, ó Deus amado, e creem, meu Deus, creem no Senhor, como um agente de transformação. Ó Deus poderoso, entra agora, Deus, entra agora, Senhor, e opera, meu Deus, o sobrenatural, e faz, meu Deus amado, aquilo, meu Deus amado, que até, meu Deus amado, esta pessoa está duvidando que possa ser feito, meu Deus, que o Senhor possa fazer, Pai. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que enviou o maná dos céus, o mesmo Deus que ressuscita mortos, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que transforma vidas hoje. É um Deus que transforma histórias hoje. Oh, aleluia! Vem transformar, Senhor. Vem transformar casamento, Senhor. Vem transformar relacionamentos, Pai. Vem transformar, meu Deus amado, oh Senhor, toda miséria em abundância. Vem transformar, meu Deus, toda visão, meu Deus amado, oh meu Deus, dúbia, Senhor, oh meu Deus, em uma única visão, Senhor.
vem transformar casamentos, vem transformar, meu Deus amado, a vida de todo aquele, meu Deus, que está aprisionado, Senhor, em uma vida, meu Deus, de liberdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, transforma, Pai, transforma, Senhor. Olha, igreja, eu não sei qual que é a intensidade da transformação que você quer na sua vida, eu não sei, mas você pode orar agora e falar com Deus, para que Deus venha transformar a sua realidade. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, todos os dias eu falava para Deus: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma a minha história, Senhor, transforma a minha realidade. E Deus começou a agir, e foi agindo. Pelo percurso natural da minha vida, nunca estaria aqui, nunca. Se não fosse o Senhor, se não fosse os planos de Deus, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus tinha planos para mim, e eu aceitei os planos de Deus para a minha vida. A questão, irmãos, não é Deus na história, a questão é se nós estamos aceitando os planos de Deus para a nossa vida. Aceita os planos de Deus para a sua vida. Aceita. Vai ser menos dolorido, vai ser mais fácil. Tem gente que fica remando contra a vontade de Deus. Tem gente que fica querendo fazer a sua própria vontade e se esquecendo da vontade de Deus. Olha, eu não canso de dizer, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova sua mente em Cristo. Pede o Senhor para te dar a mente dele. Pede o Senhor para te dar a mente do Senhor. Oh Deus poderoso, nós cremos em Ti, Senhor, como um Deus de transformação. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, em nome de Jesus.